Como criar uma planilha com os aniversariantes do mês, que à medida que você for colocando o mês aqui, a planilha vai trazendo os aniversariantes do mês que você selecionar. E aí ele ainda aparece essa formatação no dia que a pessoa está aniversariando. Por exemplo, hoje é 17/7/2023, então tem duas pessoas aniversariando hoje. Além dela mostrar os aniversariantes do mês, ela ainda dá destaque para aquelas pessoas que estão aniversariando neste dia, que no caso é hoje. Você quer aprender como criar uma planilha dessas aqui, controle de aniversariantes? Veja que eu tenho uma base de dados com os nomes de alguns funcionários e a data de nascimento deles. E aqui eu tenho a planilha controle de aniversariantes, onde eu seleciono o mês e a planilha me retorna todos os aniversariantes do mês que eu estou selecionando aqui. Muito bacana, não é verdade? Quer aprender como fazer? Não sai desse vídeo, presta muita atenção, você vai aprender muito nessa aula. Você não vai apenas aprender como criar uma planilha de controle de aniversariantes, você vai aprender sobre a função filtro, você vai aprender sobre a função PROC-V, você vai aprender sobre validação de dados, você vai aprender sobre a função mês, sobre formatação condicional. Você vai aprender muito nesta aula. Fica aqui, mesmo que você não precise, ache que não precise de uma planilha dessa, mas você vai aprender funções e truques aqui no Excel que são muito bacanas. Então vamos lá, eu vou criar duas abas aqui para a gente começar do zero, né? Eu vou chamar essa primeira aba, vou renomear, vou chamar ela de nível, né? E a outra, eu já tenho um nome nível, então eu vou botar nível 1. E aqui na outra aba eu vou colocar aniversários. Eu vou pegar aquela base de dados que eu já tenho para a gente não perder muito tempo. Eu vou selecionar essa base de dados aqui, vou dar um Ctrl C e vou lá no nível 1 e vou dar um Ctrl V. As colunas estão estreitas, é só alargar aqui para poder caber dentro da coluna. E eu vou transformar essa base de dados em uma tabela. Como é que eu seleciono essa planilha inteira? Dou um Ctrl Shift barra de espaço, selecionei a planilha toda, venho aqui na minha guia inserir. Dentro da minha guia inserir eu vou vir aqui em tabela. E aí ele pergunta se a minha planilha tem cabeçalho, eu digo que sim, clique em OK. Pronto, eu transformei isso aqui numa tabela. Eu vou vir aqui nessa opção aqui, Design da tabela. Então eu venho aqui nessa opção Design da tabela, clico aqui em Design da tabela. Eu tenho como renomear essa tabela. Vou chamar ela de dados underline funcionário, tá? Só funcio para ficar mais curto. Dou um Enter e pronto, eu renomeei essa tabela aqui. Ela tem esse nome agora. Depois você vai entender porque que a gente está renomeando. Fica muito mais fácil depois da gente usar essa tabela numa fórmula, já que ela tem um nome específico. Agora aqui nos aniversários, vou alargar essa coluna aqui, ó. Vou alargar essa outra coluna. E aqui a gente vai criar uma validação de dados, né? Para poder selecionar o mês. E aqui vai aparecer o número do mês, em número mesmo. Primeiro nós vamos criar uma lista de meses aqui, de janeiro a dezembro. Eu vou colocar aqui, escrever aqui primeiro janeiro. E aí eu posiciono o mouse aqui no canto inferior direito, clique e arrasto até dezembro. Pronto, eu criei uma lista de meses aqui. E eu vou numerar esses meses aqui. Vou colocar 1 e 2. Depois eu seleciono esses dois números aqui. Faço a mesma coisa. Posiciono o mouse no canto inferior direito, arrasto até dezembro para criar uma lista de números aqui até 12. Depois você já vai entender porque que a gente está fazendo isso. Aqui nesse campo aqui, nós vamos criar uma validação de dados para selecionar o mês. Então, vou selecionar isso aqui, vou na guia dados. Dentro da guia dados, eu vou aqui em validação de dados, aqui ó, clico aqui em validação de dados novamente. Aqui onde tem qualquer valor, eu escolho a opção lista e aqui na fonte eu clico aqui dentro e seleciono os meses que eu acabei de criar. Clique em OK e observe que agora, quando eu clicar aqui, eu consigo escolher o mês que eu quiser. Agora aqui do lado eu preciso que apareça a numeração de cada mês aqui. Para isso, eu vou usar a função PROC-V. Então fica assim, igual PROC-V, o valor procurado vai ser o valor que eu escolhi aqui dentro. Ponto e vírgula, qual é a matriz? A matriz vai ser essa matriz aqui, com os meses e a numeração de cada mês. Ponto e vírgula, qual é o número índice da coluna? Ou seja, qual é o número da coluna que eu vou buscar essa numeração? Vai ser na coluna 2, né? Contando daqui para cá, 1, 2. Ponto e vírgula, digito 0, porque eu quero uma correspondência exata, fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, agora eu consigo escolher o mês e quando eu escolho o mês, aparece aqui ao lado o número desse mês. Por exemplo, se eu escolher dezembro, vai aparecer o número 12. Se eu escolher janeiro, vai aparecer o número 1. Aqui embaixo a gente vai pegar aqueles títulos aqui, ó. Vou até copiar
e vou colocar aqui, que é a data, que é o nome e a data de nascimento desses funcionários. Agora nós vamos criar uma fórmula para que quando nós selecionarmos o mês, ele me dizer quais são os aniversariantes desse mês. Para isso, eu vou usar a função filtro. Então fica assim, igual filtro. Primeiro argumento que ele pede é a matriz, por isso que a gente deu um nome para aquela tabela, a gente chamou ela de dados. Vou escrever ó, dados fundos, veja que ela já aparece aqui. Só dá um duplo clique sobre ela, ponto e vírgula e incluir. Nessa parte de incluir, nós vamos incluir a função mês. Abro parênteses e o mês nós vamos incluir qual vai ser? Vai ser aquela coluna dos meses, né? Eu vou selecionar essa coluna aqui dos meses, ó. Então eu vou inserir de novo a minha tabela dados FUNS e aí quando eu abro um colchete, ele me apresenta as colunas que eu tenho naquela tabela, que no caso eu quero agora a data de nascimento do funcionário. Tá aqui a coluna data de nascimento. Dou 2 cliques sobre ela, fecho o colchete, fecho o parênteses e digo que tem que ser igual ao número que estiver aqui, né? Que é o número que estiver aqui, que é a função mês. Ela me retorne um mês e diga que tem que ser igual isso aqui para poder me trazer, para poder filtrar os dados daquela planilha. E aí eu fecho parênteses novamente e dou um Enter. Pronto, veja aqui no mês de março ele já me trouxe um aqui. Se eu escolher outro mês, já me trouxe outros funcionários aqui. Vou colocar isso aqui centralizado. Vou dar um negrito para isso aqui e vou colocar uma corzinha verde aqui para dar uma outra configuração. E vou colocar bordas também. Agora repare que a data de nascimento eu vou selecionar até aqui mais embaixo e vou colocar no estilo data, né? Porque tá no formato geral. Vou colocar nesse formato de data abreviado aqui. Também vou centralizar isso aqui. Agora eu quero que apareça bordas automáticas. Veja que fica sem bordas aqui quando eu seleciono o mês, aparece os funcionários, mas aparece sem borda, né? Aparece sem os dados limpos aqui, sem bordas, sem muita configuração, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dados até aqui embaixo, vou vir aqui na minha página inicial, vou vir aqui em formatação condicional e vou aqui regras de realce de célula que é maior. Vou pegar essa primeira opção que é maior que 0, vou colocar 0 aqui. E aí, aqui no preenchimento, eu vou escolher uma formatação, um formato personalizado. E eu não vou escolher cor de preenchimento, eu vou escolher apenas essas opções aqui de borda, né? Vou escolher uma cor para essa borda, vou escolher esse verde escuro e vou colocar aqui o contorno aqui das bordas, né? E clicar em OK. Clicar em OK novamente. Pronto, veja que aparece bordas só onde tem dados. Se eu selecionar um mês onde tem menos dados, ó, por exemplo, dezembro, veja que ele está colocando borda somente onde tem dados. Onde não tem dados, ele não está colocando borda. Agora, como nós estamos em julho, hoje é 17 de julho, tem duas pessoas fazendo aniversário hoje, ó, o Jorge e o Antônio aqui, ó, dia 17. Eu queria destacar através de uma formatação condicional, como foi destacado nessa planilha aqui, através de uma formatação condicional, as pessoas que estão aniversariando hoje. Que além dele me trazer os aniversariantes do mês, ele me traga, me destaque quais são os que estão aniversariando hoje. Isso aqui fica muito bom para quem trabalha em empresa e precisa imprimir uma planilha lá de aniversariantes do mês, aniversariantes do dia. Aí é só escolher o mês e a planilha já traz os aniversariantes do mês com os aniversariantes do dia destacados. Vamos lá, vamos criar a formatação condicional. Primeiro nós vamos selecionar esses dados aqui até aqui embaixo. Vamos selecionar os dados, as linhas a mais para não correr risco de a gente ter muito funcionário depois e depois essa formatação não abranger todos eles, né? Então selecionamos aqui, vamos vir aqui na página inicial, formatação condicional e vamos vir aqui em nova regra. Dentro de nova regra eu vou usar essa última opção, que é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, e aqui eu vou criar uma fórmula aqui dentro que vai ser igual a dia, abre parênteses, e vou selecionar essa coluna onde aparece os dias aqui. Vou selecionar desde o início aqui até onde nós selecionamos primeiramente aqui, ó, até aqui. E aqui você fecha parênteses. Agora presta muito atenção nesse detalhe, talvez a coisa mais importante aqui, se você não fizer, não vai dar certo essa formatação. Perceba que a coluna e a linha possuem um cifrão aqui ao lado, mas você vai tirar o cifrão da linha e vai deixar só na coluna. Veja que eu apaguei o cifrão da linha. Tá, cifrão G, cifrão 5. Eu tirei o cifrão do 5, que é a coluna, que é a linha 5. Eu estou tirando o cifrão da linha e deixando só na coluna. E vou dizer, lá no final vou colocar igual e vou dizer que tem que ser igual ao dia de hoje, né? Dia, abre parênteses,
e coloca a função hoje, abre parênteses, fecha parênteses e fecha o parênteses aqui do dia. Então eu estou dizendo o quê? Que o dia dessa coluna onde aparecem as datas tem que ser igual ao dia de hoje, para poder acontecer essa formatação. Então fica dia, abre parênteses, hoje, abre parênteses e fecha parênteses do dia. E vem aqui no botão formatar, e aí você escolhe uma cor que você queira aqui. Eu vou escolher um azul bem claro aqui. Você pode escolher a cor que você achar melhor. E aí você clica em OK, OK novamente e vamos ver. Perceba que foi formatado aqui os funcionários que estão aniversariando hoje, né? Além de todos os aniversariantes do mês, ele ainda destacou os meus aniversariantes do dia. Essas duas colunas que a gente criou para poder fazer esse movimento aqui, escolher o mês e ele retornar o número lá, a gente pode selecionar as duas e clicar com o botão direito e ir em ocultar. Nós não vamos precisar ficar vendo elas. E aí pronto, você tem uma planilha controle de aniversariantes, onde você seleciona o mês e ele já traz todos os aniversariantes do mês e ainda com destaque para o aniversariante do dia. E o Excel ele disponibilizou um recurso muito interessante, que é o Power Automate, que você consegue fazer operações automáticas. Por exemplo, eu teria como enviar um e-mail para a pessoa através de automaticamente, né? Enviar um e-mail para a pessoa no dia do aniversário antes dela, sim, manualmente não, de forma automática. Se você quiser que eu faça isso, que eu dê uma aula sobre isso, você comenta aqui Power Automate, vai aparecer aqui na tela o nome certinho, você comenta aí, quero aprender sobre Power Automate, e aí eu vou usar essa mesma planilha para poder enviar um e-mail para a pessoa de forma automática. Então se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você gostou, que você aprendeu, curte o vídeo, se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo.